Agradecer também ao pastor Cid pelo convite, a sua família. Agradecer aos irmãos e às irmãs dessa casa de oração por aceitar minha visita, minha presença aqui, estar trazendo a mensagem de Deus. Lucas capítulo 7, versículo 11 ao 17. Irmãos, meu nome, para quem não conhece, eu sou Luiz Roberto, sou pastor, capelão, conselheiro e terapeuta cristão. No final do culto, se alguém se interessar e quiser, depois da filmagem que eu coloquei para gravar, fala comigo, eu deixo contato, né, e depois eu envio no WhatsApp, no e-mail, onde os irmãos acharem melhor eu envio, tá? Eu espero que a palavra que me edificou, que me fez crescer mais um pouco, venha também contribuir na vida dos irmãos essa noite. Amém? Os irmãos acharem? Lucas, capítulo 7, do versículo 11 ao 17. Diz assim: pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo um enterro. Um enterro de defunto era um menino, único de uma viúva. E muita gente da cidade ia com ela. Muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela. Não chore. Então ele chegou mais perto e tocou no caixão. E os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: moço, eu ordeno a você, levante-se. O moço sentou-se do lado do caixão e começou a falar. E Jesus o entregou à mãe. Todos ficaram com muito medo e louvaram a Deus, dizendo: que grande profeta apareceu entre nós. Deus veio salvar o seu povo. Amém? O versículo 17, concluindo, essas notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país e pelas regiões vizinhas. Amém? Glória a Deus. Só um minutinho para agradecer a Deus nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu clamo a Ti que o Senhor venha se fazer presente nesse momento. Que o Senhor venha me usar e que eu seja, Senhor Deus, instrumento da Tua palavra na vida dos meus irmãos e irmãs. Senhor, que não seja mais eu, mas que o Espírito Santo esteja nessa casa em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode se sentar aí. Irmãos, fala uma pessoa que está do seu lado aí. Não peques mais. Não peques mais. Não peques mais. Fala comigo, pastor. Não peques mais. Irmãos, mas nós lemos um texto que não está falando de pecado. O texto que nós lemos, Jesus está chegando numa cidade e dessa cidade está saindo, né, um pessoal levando um jovem defunto. Ele não está falando de pecado. Mas aí eu quero lembrar os irmãos que lá no livro de Romanos, o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, e no capítulo 6, não precisa abrir, no capítulo 6, no versículo 23, ele diz assim: o salário do pecado é a morte. Irmãos, então tem pecado nesse momento. Alguém está morto, houve uma morte. Se houve uma morte, houve um pecado. Porque a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Irmãos, talvez isso não esteja acontecendo próximo a nós, mas talvez tenha pessoas que nós conhecemos que nesse momento devem estar aflita como aquela mãe, sofrendo com um filho que está indo de uma morte eterna. Talvez não seja uma morte física que vai ser levado para o cemitério, vai ser colocado debaixo da terra, mas talvez, irmãos, um filho que talvez se desviou, um filho talvez que nunca se achegou à palavra de Deus, e essa mãe estava sofrendo. E hoje a gente conhece muitas mães que estão sofrendo por filhos que já foram e por filhos que estão indo. Então essa mensagem tem sim uma mensagem de pecado, porque o apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Eu gostaria que os irmãos refletissem sobre isso. Quantas pessoas nós conhecemos que nesse momento estão chorando porque os filhos estão envolvidos em prostituição, estão
estão envolvidos com drogas, quantas mães, quantos pais estão sofrendo nesse momento porque não têm seus filhos perto deles para poder cuidar, para poder orientar. E esse é o momento de caminhar para a morte eterna. Mas tem uma solução, irmãos. Jesus veio e viu o coração daquela mãe, daquela mulher, viu e sentiu pena dela. Jesus se comoveu com ela. Jesus, então, o que Jesus fez? Trouxe aquele filho à vida. Porque Jesus veio aqui para trazer vida, e vida em abundância para cada um de nós. Não sei qual é a situação de cada um aqui, mas eu sei que Jesus tem o melhor na vida de cada um. Aquilo que estava morto, Jesus veio trazer de volta. Jesus está aqui hoje para trazer de volta. Então, irmãos, eu creio de que nesse momento Jesus deve estar perguntando para você: qual é a sua dor? O que está morrendo? Que Ele vai trazer de volta. Amém? Irmãos, eu tenho aqui 4 tópicos para falar com os irmãos sobre os milagres de Jesus. Eu trouxe só 4, mas Jesus tem inúmeros tópicos de milagres. Uma palavra que vem edificar a nossa vida, que vem nos transformar, que vem nos fazer ser filhos diferentes da presença do Pai. E lá no livro de Marcos, no segundo tópico, no livro de Marcos, no capítulo 10, Marcos capítulo 10, também vai trazer aqui uma história de Jesus. Marcos capítulo 10, versículo 46. Irmãos, eu iniciei falando de uma mulher que estava levando seu filho, e essa mulher pode representar qualquer mulher na nossa família, na nossa sociedade, na nossa igreja. E agora eu quero falar de um homem que é Bartimeu. No livro de Marcos capítulo 10, no versículo 46, diz assim: Jesus e seus discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitas pessoas os repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Então Jesus parou e disse: Chama o cego. Eles chamaram e disseram: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa, parou ao lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. E o que você quer que eu te faça? Perguntou Jesus. O que quer que eu te faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo, respondeu ele. Presta atenção, irmãos. Ele falou: Mestre, eu quero ver de novo. Eu vou explicar isso, irmãos. Vá, você está curado, porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo. E foi seguindo Jesus pelo caminho. Irmãos, presta atenção. As dificuldades da vida nos fazem nos privar de algumas coisas, e a gente acaba deixando de ser justo. E precisamos lutar por isso. Trabalhamos todos os dias, pagamos nossas contas, mas mesmo assim as dificuldades vêm. Os preços estão aumentando, as coisas estão acontecendo, e a única coisa que nós, cidadãos, pelo menos aqui brasileiros, precisamos preservar é o quê? O nosso CPF. Porque se nós sujarmos o nosso CPF, não teremos crédito, não teremos conta, talvez ficaria até difícil de arrumar um emprego. Então é preciso preservar o CPF. E o CPF nosso hoje aqui é que vai fazer a diferença para o nosso salário, para os nossos pagamentos e para o nosso modo limpo. E aqui eu quero explicar para os irmãos sobre Bartimeu. Bartimeu talvez fosse um homem bem sucedido, talvez ele tivesse riquezas, mas nesse momento ele estava pagando o preço de ele não ter condições de ter pago as suas dívidas.
Naquela época, irmãos, quem não pagava, pagava com a vida. Bartimeu, a Bíblia diz que ele queria o que de Jesus? Enxergar de novo. Então quer dizer que ele enxergava. E o que aconteceu para que ele não enxerga mais? Irmãos, hoje, infelizmente, muitas pessoas acabam se acomodando e correndo ao recurso do governo. E o recurso do governo aqui de Bartimeu era a capa. Foi colocado uma capa em Bartimeu. Olha, você é dependente do governo agora, você tem uma capa. Essa capa vai te marcar como dependente do governo. Mas você vai perder o seu CPF. Furaram os olhos de Bartimeu por causa da dívida que tinha e não conseguia pagar. Você não vai pagar, mas não vai morrer de fome porque você tem uma capa, vai poder mitigar o seu pão. E a gente acaba passando por isso, a gente vê pessoas na rua vivendo isso. E a gente, vou até deixar aqui entre aspas, quando o irmão vê alguém no semáforo pedindo esmola, não é dinheiro que ele precisa da palavra de Deus, ele precisa ser restaurado, ele precisa ser sarado, ele precisa ser liberto. Não é de dinheiro, porque quanto mais esmola nós demos, nós estamos contribuindo com a miséria dele. Não é o dinheiro que vai fazer a diferença nele. Isso aconteceu com Bartimeu, não eram as esmolas que faziam a diferença na vida dele, ele precisava ser restaurado, ele precisava ser curado. Então, irmãos, a capa era um sinal de que ele era dependente do governo. Irmãos, mas o nome dele era Bartimeu? Não. Ele perdeu o CPF, ele perdeu o nome. Diz aqui que é Bartimeu, filho de Timeu. E na linguagem original, Bart quer dizer filho. Então era filho de Timeu, ele perdeu até a identidade. Quem é aquele mendigo com a capa do governo? É o filho de fulano. Aquele é o caloteiro. E assim, consecutivamente, a gente vai ouvir ou a gente vai falar quem é isso, aquele é aquele. E a gente vai ver o nome das pessoas. E não podemos esquecer que somos todos filhos independentes de Deus. Esse homem pode ser qualquer um de nós. Poderia ter sido qualquer um de nós. Mas Jesus veio e restaurou a vida dele. Deu vida aos olhos dele e ele voltou a ver. Falei da mulher, falei do homem. E nós vamos para o terceiro tópico. O terceiro tópico, irmãos, está em Marcos. Nós vamos para o terceiro tópico, que está em Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, versículo 25. A gente está passando uma temporada do ar seco e, infelizmente, nossos irmãos lá no sul estão debaixo da água, né? Quando orarmos hoje, vamos orar para os nossos irmãos lá do sul, que estão passando muita dificuldade. A gente está sem chuva, o mar está seco, mas eles estão passando dificuldade com enchentes. Livro de Marcos, capítulo 5, versículo 25. Versículo 25. Do 25 ao 34. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. 12 anos, irmãos. Havia gasto tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus, então entrou no meio da multidão. E chegando por trás dele, tocou na sua capa. Depois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante que Jesus sentiu que dele havia saído o poder. Então virou-se no meio da multidão, e perguntou: quem foi que tocou na minha capa? Até aqui, irmãos. Nós estamos no terceiro tópico. Nós estamos vendo que Jesus, mais uma vez, sem falar, mas a pessoa que foi buscar Jesus recebeu o milagre. A primeira, a mãe, também não foi buscar Jesus.
Jesus foi entrar na cidade, viu a mãe, se compadeceu dela e trouxe o filho de volta, que estava morto para a vida eterna, trouxe para a vida eterna, que estava morto para a morte eterna, e trouxe para a vida eterna. Porque talvez se aquele jovem não tivesse ressuscitado, não teria conhecido Jesus, talvez não seria salvo. Mas aquele ato que Jesus fez naquele momento, com aquela mulher, trazendo o filho de volta, trouxe o filho para a vida eterna, trouxe aquela mulher para a vida eterna, e trouxe também aquele povo, aquela multidão que acompanhava. No segundo, eu falei sobre Bartimeu, que ele estava no meio da multidão, e no meio da multidão ele se arrastou, ele gritou, e o mais interessante, irmãos, nós estamos no meio da multidão. Nós estamos no meio da multidão. E às vezes tem um Bartimeu, às vezes tem uma mãe, às vezes tem uma moça com 12 anos sofrendo. Mas lá a gente vê que quando Jesus mandou chamar Bartimeu, o que eles disseram? Se esforça, vai lá. Ninguém estendeu a mão para Bartimeu, pegou na mão dele, pegou no colo, vamos que Jesus está te chamando. Ninguém fez isso. Essa mulher, com fluxo de sangue há 12 anos, ela entendeu de que a salvação, a cura dela, a libertação dela estava em Jesus. Ela atravessou a multidão, e ao atravessar a multidão, ninguém também carregou ela, ninguém pegou ela, até porque naquela época a cultura não permitia que ninguém tocasse numa pessoa naquela situação. Mas ela teve coragem. Então tenha coragem. Se ninguém pegou na sua mão ainda, se ninguém chamou você ainda para falar com Jesus, tenha coragem você, atravessa a multidão e busca a sua bênção, a sua libertação, a sua cura, a sua milagre. Amém? Glória a Deus. E aqui nós entendemos que essa mulher com 12 anos, lutando com essa dificuldade, ela entendeu que só de tocar em Jesus ela seria curada. Isso, irmãos, é o Espírito Santo trabalhando na vida da pessoa como trabalha na sua. O Espírito Santo trabalhou na vida dela, trazendo a resposta do que ela estava precisando, como trouxe a resposta também para Bartimeu do que ele estava precisando. E está trazendo a resposta para você hoje do que você está precisando. Não fique esperando alguém pegar na sua mão. Levante, atravesse essa multidão e vai buscar a sua bênção. Amém? Glória a Deus. E aqui nós entendemos, irmãos, que essa mulher, 12 anos sofrendo, pastor. Quantos anos às vezes a gente sofre por algum problema? Mas o problema tira o foco da graça. O problema tira o foco da cura. O problema tira o foco da solução. E aí a gente acaba o problema e fica com o problema, pastor. E isso cria uma ansiedade, porque a ansiedade vai fazer com que a gente vai sempre, eu quero melhorar, vai dar certo, eu vou fazer aquilo, vai dar certo, eu vou fazer aquele médico, vai dar certo, eu vou fazer aquilo, não vai dar certo. E a gente fica nessa ansiedade porque nós tiramos o foco da cura. Aleluia! E aqui essa mulher entendeu que naquele momento ela precisava de cura. Mas Jesus apareceu naquele momento para ela. Talvez ela não teve oportunidade de conhecer Jesus antes, porque Jesus começou aos 33 anos do seu ministério. Ela dependia dos sacerdotes, dos sacrifícios, para esperar chegar uma cura, para buscar. Mas quando ela descobriu que Jesus era um homem, filho de Deus, aqui na terra, que curava, libertava e sarava, ela foi atrás. Nós estamos em vantagem, irmãos. Nós já sabemos disso há mais de 2000 anos que Jesus nos cura. Nós já sabemos há mais de 2000 anos que Jesus liberta. Nós já sabemos há mais de 2000 anos que Jesus vem nos abençoar. E mesmo assim a gente tira o foco de Jesus e vai resolver sozinho. Pega o fardo e vai querer resolver sozinho. E aqui essa mulher, então, ela entendeu de que o milagre dela estava em Jesus. Irmãos, quando se trata de ansiedade, numa oportunidade eu falei isso numa outra congregação, e eu vou lembrar os irmãos, não precisa abrir o livro de Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz o quê? E Deus criou os céus e a terra. Esse é o versículo 1 que começa a ver. Se você abrir a sua Bíblia, no primeiro versículo de Gênesis capítulo 1, versículo 1 está lá. E criou Deus os céus e a terra. Irmãos, vocês ouviram? E criou Deus os céus e a terra. Os céus não é o céu azul que você vê. Céus vai além disso. A Bíblia diz céus. Céus é onde estão as estrelas, as galáxias. Os céus é onde estão os planetas. Então ele já começou criando lá e veio aqui e criou tudo.
versículo 1 ao 27, pastor, ele criou toda a terra. No 27 ele falou: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Então o que você quer fazer? Ele já fez tudo, não é, pastor? Deus já fez tudo, irmãos. Então diminua a ansiedade e busque o foco em Jesus, porque tudo que você precisa, Deus já fez. Já está tudo pronto, você só precisa administrar. Amém? Glória a Deus. Deus é fiel, né, irmãos? Eu não perguntei para o pastor quanto tempo eu tenho, até a noite toda. Eita glória! Irmãos, eu vou agora para o tópico 4 e depois a gente vai conversar sobre isso de novo. A gente vai continuar falando sobre isso. Porque, infelizmente, irmãos, em casa não dá tempo para saber, relembrar, ler, buscar a graça e misericórdia de Jesus na nossa vida. Temos nossos compromissos, trabalho, filho, escola, e não temos tempo de ver de que a nossa resposta está em Jesus. Às vezes não temos tempo de ver porque tiramos o foco da palavra e vamos ver a situação do mundo, a situação da economia, vamos ver o que está acontecendo no país, na cidade, ver o que está acontecendo na empresa, ver quanto tem que comprar, o que não tem que comprar, e tiramos o foco da palavra. Eu vivi um tempo assim, irmãos. Era trabalho. Meu nome era trabalho. E o sobrenome também. E eu só trabalhava. E aí, irmãos, eu ia para a igreja. Aí chegava na igreja, passando no momento de louvor, de adoração. E eu me ajoelhava e adorava. E falava: Senhor, eu quero fazer mais. Eu quero fazer para a obra. Eu quero ser útil na obra. E um dia, pastor, Deus falou comigo: larga tudo e vem. Eu falei: mas assim, como larga tudo e vem? Eu trabalhava na rua, um dia só estava na rua, tinha um comércio na rua. E aí eu falei com a minha esposa: não dá mais para ficar lutando, dando murro de ponta de faca, como diz o ditado. Deus mandou largar. Não estou dizendo que os irmãos largaram. Deus fala com cada um de uma maneira. Deus falou isso comigo. Se você quer ouvir Deus falar com você, abra sua Bíblia todos os dias. Leia todos os dias. Ele vai falar com você. A sua situação não é igual a minha. Cada ser é um ser. Cada dedo na mão é diferente do outro e cada um tem uma utilidade. Então cada ser é um ser. O que eu trago é a minha experiência. E você vai trazer a sua experiência na próxima vez. Então busque a Deus, porque Ele vai falar com você. Não sei qual é a sua necessidade, se a necessidade é de ter um filho de volta. Não sei se a sua necessidade é de ter um nome restituído, é de ter as vistas saradas. Eu não sei se a sua situação é de saúde física, se é uma cura, se é um milagre. Eu não sei. Mas o Criador de todas as coisas, Ele sabe de tudo. E te deixou a oportunidade de buscar a sua cura, a sua salvação, a sua libertação em Jesus. Amém? No livro de João, capítulo 5, a gente vai para o quarto tópico aqui. João, capítulo 5. João, capítulo 5, do versículo 1 ao 9. Diz aí, irmãos, para quem está do seu lado, para não esquecer, diz aí de novo: não peques mais. Não peques mais. O salário do pecado é morte, irmão. Não peques mais. Livro de João, capítulo 5, do versículo 1 ao 9. Diz assim: depois disso, houve uma festa dos judeus, e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betesda. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos, esperando o movimento da água, porque de vez em quando o anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque, depois disso, sarava de qualquer doença. Entre eles havia um homem
que ele era doente fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: você quer ficar curado? Ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Então Jesus disse: levante-se, pegue a sua cama e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu li sobre uma história. A Bíblia, ela relata os milagres de Jesus, mas a história de Jesus fora da Bíblia, diz os historiadores que se fosse relatar os milagres, não haveria Bíblia suficiente para escrever todos os milagres. Então, o que nós temos foi o que Deus permitiu ser suficiente para que nós entendamos de que Ele é a nossa cura, Ele é a nossa libertação, e Ele nós vamos encontrar aquilo que nós temos buscado constantemente. Mas esse homem não sabia, esse homem não conhecia Jesus. Esse homem sabia que naquela igreja tinha um pastor que pregava e curava e sarava, então ele ia lá. E nesse lugar, irmãos, esse anjo que descia e que mexia as águas não era constante, e de vez em quando isso acontecia, mas não tinha ninguém para pegar essa pessoa, pegar esse homem, colocar lá no tanque para ele ser curado. Mediante todas essas dificuldades que esse povo vivia naquela época, Deus se compadeceu da humanidade e enviou seu próprio Filho Jesus para que viesse, fizesse a marca na vida de cada um de nós e entendêssemos que Ele é a cura, que não tinha mais a necessidade de rituais ou de esperar um anjo, mas que se você for buscar dele, se você encontrar com Ele, aquilo que te incomoda, aquilo que te traz problemas, e você apresentar para Ele, você será curado, será libertado. Mas esse homem não entendia, não conhecia Jesus, por isso que ele falou: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque. E muitas vezes a gente ouve pessoas falarem: eu não tenho ninguém para ir comigo naquela igreja, eu não tenho ninguém para ler uma palavra comigo. Se você ouvir alguém falando: eu não tenho ninguém para me explicar sobre a Bíblia, você está sendo a primeira pessoa a ter a oportunidade de ministrar na terra. Então essa é a oportunidade que Jesus não perdeu essa oportunidade. Quando o homem falou: Senhor, eu não tenho ninguém, ele falou: então vai, você está curado. E você tem esse poder porque hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Hoje nós temos o Consolador, porque Jesus veio, curou, libertou, sarou e está junto ao Pai e nos deixou o Espírito Santo. E se você crer e for batizado, você está cheio do Espírito Santo. E nesse momento você pode declarar em nome de Jesus a cura, a libertação. Você pode declarar uma vida melhor na vida dessa pessoa que busca em você e pergunta como, por quê, como. E você vai ter as respostas, porque a palavra de Deus é a resposta na sua vida. É Deus que vai falar pela sua boca na vida de outras pessoas. E nesse momento aqui Jesus deixa esse exemplo. Quando alguém perguntar para você, quando alguém falar, quando ele falou: Senhor, não tem ninguém, tem eu falo de Jesus para você. Eu trago Jesus para você. Eu trago Jesus que cura, que sai, que liberta. Irmãos, existem pessoas na nossa família que estão sofrendo há muitos anos. Talvez não seja de uma doença, de um câncer, não, talvez não seja isso, mas uma doença psicológica, uma doença emocional, uma doença de frustração, uma doença de abandono. A pior doença hoje é o abandono. Aquela pessoa que foi abandonada quando criança, aquela pessoa que foi abandonada em alguma situação. Isso criou uma marca na vida dessa pessoa e hoje ela sofre lá calada. Ela não se mistura com as outras pessoas, ela não compartilha as suas dificuldades, ela está sofrendo. A gente pode não ver essa doença, a gente pode não ver, pode ser que a gente não veja essa pessoa tomando algum medicamento, mas o sofrimento emocional, ele dói mais do que o sofrimento físico. O físico você sabe que tem um remédio, um curativo, agora o emocional é só Deus. Aquilo que você não vê, só aquele que a gente não vê, é que vai trazer a cura e a libertação.
Jesus encontrou o homem no pátio do templo e disse a ele: escute, você agora está curado, não peques mais. Você está curado, irmão? Você está curado, irmão? Então não peques mais. Se você está curado, não peques mais. Por quê? Para que não aconteça com você uma coisa ainda pior. Irmãos, se você é curado em Cristo Jesus, a mensagem é: não peques mais. Guarda isso, irmãos, não peques mais. Fala isso do seu irmão, do seu marido, do seu esposo. Fala em casa: não peques mais. Não peques mais. Irmãos, nós lemos no início, no primeiro tópico, que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos e diz que o salário do pecado é a morte. Então nós devemos lembrar de que não devemos pecar. Porque em Tiago, capítulo 4, se os irmãos abrirem, melhor, porque assim a gente acompanha a leitura junto. Tiago, capítulo 4. Todos acharam? Amém. Tiago, capítulo 4, ele também tem uma mensagem que vai fazer a diferença na nossa vida hoje. Amém? Tiago, capítulo 4, no versículo 17, diz assim, versículo 17, irmãos: portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Se você comete pecado naquilo que você sabe que é certo e não faz, o salário do pecado é a morte. Irmãos, mas será que se eu fizer alguma coisa, eu vou morrer? Não, irmãos. Eu vou trazer aqui um exemplo. Um dia eu estava indo com a minha filha no supermercado, a gente morava lá em Jaú. Eu até fiz um videozinho falando sobre isso. A gente estava indo para o mercado e passamos em frente um salão. Era uma segunda-feira, eu acho que teve evento naquele salão. E no ponto de ônibus, irmãos, estava cheio de lixo, copo, lanche jogado, aquela sujeira. Minha filha não se conformou. Ai, por que eles fazem isso? Jogam lixo tudo aqui. A gente chegando perto do mercado. Eu falei: filha, você sabe que isso é pecado? Pecado? Pecado de jogar lixo? Como que é pecado de jogar lixo? Se você sabe o que é certo e não faz, você peca. Então, se você jogou o lixo fora da lixeira, você pecou. Ah, mas que pecado é esse? Quem vai morrer? Irmãos, eu expliquei para ela: o salário do pecado é a morte. Mas as pessoas que jogaram esse lixo vão morrer? Talvez não. Mas as pessoas que jogaram esse lixo aqui, a profecia vai se cumprir na vida de cada um. As pessoas que jogaram esse lixo aqui, vai chover. A chuva vai carregar esse lixo e vai entupir o bueiro. Esse bueiro vai se transbordar lá embaixo. E aquelas casas que moram perto do rio vai inundar. E se inundar uma casa daquela e a chuva levar, alguém vai morrer. Então, se você sabe fazer o que é certo e não faz, você peca. E o salário do pecado é a morte. Às vezes não é a minha morte, eu pequei, mas alguém vai morrer porque a profecia tem que ser cumprida. Assim como as profecias de Daniel que o pastor está estudando vão ser cumpridas, estão sendo cumpridas. Essa profecia também vai ser cumprida na vida de cada um. Irmãos, infelizmente, dias depois veio uma chuva forte na região. Veio uma chuva forte, irmãos. Inundou o rio. E muitas casas que tem perto do rio foram inundadas. Uma senhora aposentada não conseguiu se salvar. Morreu. Um recém-nascido, os pais não conseguiram resgatar. Morreu. Então, o salário do pecado é o quê? A morte. Então, se você sabe fazer o certo e não faz, você peca. Talvez você não morra, mas alguma coisa perto de você vai morrer. Se você sabe que amar sua família é importante e você não faz, você peca. E aí vai morrer o quê? O sentimento. Irmãos, eu já
Já pequei muito, porque eu era ganancioso. Eu achava que eu sabia de tudo. Como diz o ditado popular, eu achava que era um cara. Mesmo fazendo as coisas sabendo que estava errado, eu fazia, porque eu estava andando bem. E com isso, irmãos, eu fui perdendo, porque foi morrendo a amizade, foi morrendo relacionamentos. Mas eu estava me achando um cara, estava me achando bem, porque o que eu estava fazendo estava errado, mas também estava bom. Hoje, se não fosse pela misericórdia de Deus, ter a minha esposa, minha filha, talvez eu não teria mais ninguém. Porque na posição onde eu estava, eu me achava o melhor de todos. As pessoas falavam, mas você está errado. Ah, mas para mim está bom, quem manda aqui sou eu que sou o cara. E quando chegou o momento, irmãos, Deus falou, quando eu voltei lá atrás, que Deus mandou largar tudo. Deus tirou tudo. Fez igual o Jó, tirou tudo. E está me restituindo tudo de novo. Porque eu entendi que só dele é que eu dependo. Só nele é que eu vou alcançar a graça da misericórdia. Não é do meu braço, não é da minha força. Então, irmãos, a mensagem hoje que eu deixo dessa igreja para os irmãos em Cristo, que um dia nós nos veremos lá no céu, é de que não peques. Não peques mais. Se você já conheceu a palavra, se você já é batizado, se você está em Cristo, não peques mais. Porque a sua vitória está garantida na mão